que eu conheci bem jovenzinha hoje. Essa mulher que está forte, Obrigada. poderosa. Obrigada. Eu vejo aí que está cuidando de muitas mulheres. Sim. Renata, quando que deu para você assim, um start dessa transformação? Porque sempre você veio de um símbolo sexual, sim, uma mulher gostosa, né? Que todo mundo babava, ela passava, parava. Ela saiu no Guinness Book como a única mulher que desfilou em todas as escolas de samba de São Paulo. Ai, que máximo! Sim. Não! A única mulher no Guinness Book. Ai, amo. Ela eu quebrou amo escola, todos os recordes. Ela foi a única que desfilou em todas as escolas de samba. Você já desfilou bastante também, que eu fui passista, eu era passista da Beija-Flor de Ninópolis. Beijo, Beija-Flor pra todos vocês. E rainha de bateria do Unidos da Ponte. Mas ela desfilou em todas. Olha, que mulherada poderosa. Não era, gente? Tudo rainha. Me conta, quando deu essa transformação, Renata, de símbolo sexual para essa mulher poderosa hoje que tá apoiando e ajudando tantas mulheres? Na verdade, eu nasci assim. Eu sou... minha mãe teve vários filhos e ela deu... Não, eu não posso julgar minha mãe. Minha mãe teve vários filhos e cada um teve um destino diferente. Então, eu comecei muito nova. Com 11 anos eu era faxineira, empregada doméstica e eu morava na casa onde eu trabalhava. Então, o nosso recurso era aquele de viver. E que acontece até ter essa dificuldade de adoção, muito por isso até aí nas famílias, né? Por medo que as crianças sejam levadas para o trabalho, escravo ou pedofilia. Eu não vivi pedofilia, mas eu trabalhei muito, muito mesmo. Com quantos anos você trabalhou? 11 anos. Eu dormia no trabalho e trabalhava. Você foi empregada doméstica com 11 anos? Com 11 anos. Era muito comum. E, enfim... E aí, com 16 anos, o Gugu me descobriu, vou resumir, né? E eu vim para São Paulo. Só que já tinha objetividade, e foi graças ao Gugu. E foi graças ao Augusto Liberato que eu consegui um espaço, enfim. E aí tinha as capas de revista, era um momento da televisão de formas, eu tinha formas maravilhosas, etc. Tinha assim. formas. A Renata, para. Tinha, gente. Vamos ver se ela tinha. É. O que vocês acham? Eu quero ver. Vamos. Não, mas eu tô feliz. Eu tô chegando aos 50 também, eu tô bem feliz com o meu corpo assim. Nossa, eu tô tão feliz. longe dos 50, amiga. Tá? Você já tá chegando? Tô chegando. E daí foi, enfim. E aí minha trajetória em São Paulo, acho que algumas pessoas lembram, casei, não deu certo. E foi um momento que a televisão estava mudando de mão. Na época, Marquinhos, que era do grupo Exalta Samba. O Exalta estava no começo. O pai do meu filho mais velho. Pai do seu filho mais velho. Mais velho. Aí eu tive, na época, eu era muito jovem, ele também, a gente não continuou. Meu filho não acho que não lembra dele, meu filho, ele não... Mas teve um problema entre vocês dois na época. Ele foi seguir a carreira dele e eu fiquei mãe solo. O Marcos tem pouquíssimo acesso com ele. Na verdade, se ele encontrar o Marcos, talvez ele nem conheça o Marcos André. Meu filho está com 26 anos, se formando, economia, administração, é um cara assim, fora da curva. E então a minha luta sempre foi muito assim. Depois separado do Marquinhos, tentei de novo, não deu certo, tentei de novo. Enfim, minhas relações não deram certo. E ali eu fui construindo quem eu sou hoje. Porque dentro de todos os fracassos e toda a minha falência, foi onde eu consegui munição para conseguir ajudar outras mulheres, chegar em outras mulheres e entender o que é ser mãe solo, o que é, mas que não necessariamente a pessoa precisa viver isso para poder fazer. Raquel não viveu e é uma exímia lutadora por todas nós. É a nossa voz, é a nossa... Você também. Mas, enfim, eu fui construindo essa mulher com as coisas que eu fui vivendo. E eu vivi muitas dificuldades. Hoje, no Instagram, é mais bonito ainda de ver, né? Mas na época da televisão, as pessoas viam só os momentos de glória, né? Mas era uma luta muito grande. Eu venho de uma geração onde o amor, o casamento, existia um padrão que hoje também não tem. Hoje a mulher tem direito de falar que não vai ter filho ou que o casamento não deu certo. Na minha época, não era assim. E eu venho lá da roça, menos ainda. Mas aí, então, eu quebrei, eu acho que vários preconceitos, várias situações, e vivi situações muito difíceis que me trouxeram para esse trabalho e para esse momento que eu vivo hoje. Eu fiquei 1 ano e meio internada, eu tive paralisia facial, corporal, o meu casamento se foi, e eu não sabia, eu estava casada há quase 10 anos. Ele não é famoso, não tem nada a ver com mídia, nem nada. E aí, mas saiu na imprensa a foto, todo mundo estava pensando que... Este casamento mal resolvido, cheio de problemas, era com o cantor Frank Aguiar. Eu tô separada do Frank há quase 20 anos. Nosso casamento também, se tivesse dado certo, a gente estava junto até hoje. Também não deu certo. Mas foi um grande amor. Foi deu como certo o pai do durante Marcos. o tempo que vocês ficaram. Exatamente. Mas não foi esse casamento que foi essa situação que eu vivi agora, doente. Doente, eu estava internada, eu fui descobrir que meu casamento acabou. E eu não sabia. Doente, né? Tipo paralisia corporal, facial, enfim, foi 1 ano e meio. Você também lutou pela vida e sabe o que é uma UTI. A gente passou por situações bem difíceis. Você muito apanhou importante. alguma vez? Já vivi. Eu vivi isso, infelizmente, doente, uma vez só agora, né, no meu término dessa relação de 10 anos. E foi uma única vez para determinar o final daquela relação, para eu ir para a delegacia. E daí começa a minha história nessa nova jornada,
E conheci Raquel Galinatti, que também me trouxe a doçura, a beleza, a força da mulher de uma outra conotação. Que até então eu só conhecia o lado machista do empoderar mulheres. E eu conheci a Raquel, eu conheci o lado doce do empoderar mulheres dentro da lei. O que é uma mulher empoderada? Que muito se fala hoje, empoderamento da mulher, né? A gente está levantando bandeiras e de repente nós não estamos nem sabendo direito o que é o empoderamento. O que para você representa isso? Nani, vocês são poderosas. Nós somos contemporâneas. Enquanto vocês estavam fazendo sucesso na TV, nós temos praticamente a mesma idade. Eu tenho 46 anos. Eu acho que se vocês estão falando que estão chegando aos 50, mesmo. Nós temos mais ou menos a mesma idade. Né, Camila? O que eu acho é que assim, o empoderamento ele veio para tirar a timidez da mulher de exercer o poder. Eu acho uma palavra redundante. Todos nós temos poderes. Empoderamento das mulheres é algo redundante. Talvez algo para que a gente lembre que temos poderes, né? Porque até um tempo atrás, as mulheres, sendo mulheres, elas eram muito tolhidas. Continuamos sendo? Continuamos. Sim. Todas nós passamos por dificuldades. Eu acho que assim, a construção de um ser humano, ela é necessária e tem que ter uma base as suas derrotas, fracassos e frustrações. Porque senão você não consegue diferenciar qual é o caminho que você quer e você consegue valorizar quando realmente você atinge aquele objetivo. Então, acho que todas nós passamos por dificuldades. Talvez por eu ter focado e achado de forma equivocada. Isso é bom que a gente fale. Pra gente buscar as nossas realizações, a gente não tem que ter por etapas. Na minha cabeça, para eu conseguir uma realização pessoal, primeiro eu tinha que buscar a minha realização profissional, depois uma realização amorosa. E isso teve consequências porque, diferentemente de vocês, eu não tenho filhos. Casei muito tarde. E aí eu não consegui ter filhos. Mas nessa busca de querer o seu caminho, a gente passa por situações realmente completamente fora do que a gente prevê. Então, são situações das pessoas te julgando, das pessoas querendo te diminuir. Então, quantas vezes eu escutei, nossa, coitada, porque eu fui passar para o concurso para delegado de polícia com 35 anos. Eu sempre quis. Sempre. Mas querer não é a mesma coisa de efetivar, né? Quando você começou nessa jornada, não tinha esse negócio tão comum de falar em empoderamento feminino. Não existia, então, de forma hoje alguma. a gente falar em empoderamento é algo que faz parte, que a gente realmente tem levantado essa bandeira. Mas lá, quando você realmente determinou que você ia ser essa mulher, que ia levantar essa bandeira e ia estar brigando por outras mulheres, não era tão comum. E como que foi isso, essa transição, mas, assim, essa decisão? Você sabe que assim, todas nós brigamos por todas. Sim. Tem uma frase muito legal da Maya Angelou, norte-americana, é uma escritora negra norte-americana, que ela fala: toda vez que uma mulher se defende sem mesmo perceber que é possível se defender, ela está defendendo todas. Então, o tempo todo nós estamos defendendo todas nós. Eu não tinha noção de profissão ter gênero ou sexo, porque a minha família realmente foi democrática nesse sentido. Apesar da minha mãe ser japonesa e meu pai italiano, extremamente machista, ele era extremamente machista, ele faleceu há muitos anos. Na minha família, pelo menos o machismo não imperava para a filha, no caso, nem para o filho. Então, tanto eu como meu irmão tínhamos toda a possibilidade de escolhas e não tínhamos que seguir padrões e estereótipos. A gente sabe que a profissão polícia é um estereótipo de ser uma profissão perigosa. Entre aspas, e para homens, entre aspas. E já recebi elogios numa reunião, elogios entre aspas também, numa reunião: olha, todos vocês, homens que estão aqui, eu disse, não, mas tem uma delegada aqui. Eu disse, não, mas ela é mais homem que qualquer um daqui. Mas existem elogios e situações que são ofensivas ou palavras que parecem ofensivas, mas são elogiosas. Aí a gente vai falar sobre isso. E nesse sentido, quando eu quis ser delegada de polícia, eu não me deparei com situações que hoje eu sei que existem, que é o machismo estrutural da sociedade. Teve preconceito? Quando fui eleita presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, mudou a situação. com quase 3 anos de carreira, saindo do estágio probatório, eu era muito nova na carreira, primeira mulher a assumir essa representatividade. Aí sim, eu percebi de forma expressa, não era nem velada,
o machismo, em que o tempo todo eu era colocada em situações completamente adversas. Quando te incomodou? De uma situação? Não, mas assim, o tempo todo eu era colocada em situações adversas, questionadas, sabatinadas, de forma a quererem... Camufladas. Não, de forma a quererem provar um erro pra falar, tá vendo? Ela não merece. A síndrome da impostora falou assim, ela não merece estar ali, porque ela erra. Sabe, uma sensação de ter que o tempo todo estar em chamada oral. Provar que é boa, provar que... Não, provar que merece estar ali. Várias situações me incomodaram. Qual? E o que eu acho injusto é que a mulher que sobrevive a essas situações é aquela mulher que é um pouquinho mais bélica, né? Situações em que você tá, por exemplo, numa mesa, numa reunião, e as pessoas falam, por favor, sente essa mesa, os homens, né, por exemplo, o homem, no caso não são todos os homens que são só os boçais, os homens que são homens, eles protegem as mulheres e defendem as mulheres, alguns boçais. E um colega boçal falou, por favor, venha embelezar essa mesa, eu vou fazer uma ressalva. Amamos elogios, amamos, mas os elogios eles devem ser oportunos e adequados e não camuflados de tentativa de nos desqualificar. Sim. Se eu, que represento todos os delegados de polícia, falo em nome de todos, estou ali na mesa para embelezar, para ser um adorno, eu sou desclassificada como representante para ser simplesmente um adorno. Me diga uma coisa, a violência contra a mulher, como que você encara isso como delegada? Eu encaro que é um problema muito além do problema que chega até a porta de entrada do sistema de justiça, que é a delegacia de polícia. É um problema social, é um problema estrutural, é um problema principalmente... Muitas pessoas, de forma equivocada, acham que o problema de violência contra a mulher é a mulher estar refém por dependência econômica, mas não é. Não. O principal problema é a dependência psicológica, ela está refém psicologicamente daquele agressor, psicologicamente ela não consegue se desvencilhar. O que aconteceu com você, Rê? Eu acho que eu sofri alguns tipos de violência, mas assim, eu acho que a maior delas e o que eu mais encontro é a mais velada, é a mais discreta e a mais inteligente. Hoje o homem não pega, os homens mais inteligentes, os agressores mais inteligentes não batem na mulher, né? Eles começam a destruir essa mulher, a desconstruir essa mulher para ela mesma, que ela já não tem mais nem certeza do que ela está falando, ela já não sabe, ela não confia nela mesma para nada, ela não consegue mais dirigir, a mulher que dirige, porque também tem essa história da questão econômica, que falam que as mulheres mais fragilizadas são a classe C e D. Não. Todas. Eu acho que mais ainda a e B. Só que esconde, não fala, né? É mais velado, As pessoas têm vergonha. O requinte de crueldade é mais complexo. Como foi com você? Como que aconteceu com você nesse momento? Eu vou falar que eu estava doente. Eu acho que foi numa situação de vulnerabilidade. Ele me viu frágil, ele me viu doente, ele me viu impossibilitada, ele me viu deformada, porque engordei 47 quilos por causa do corticoide. Sim. Enfim, da morfina e corticoide. Quando ele me viu em uma situação de vulnerabilidade, inclusive saiu ontem como réu, ele foi tido como réu, mas levou 4 anos. Eu quero até agradecer essa juíza que deu, mas enfim, eu não quero nem entrar nesse detalhe. Mas é uma vitória, anos. Parabéns. É uma vitória, mas você sabe que eu não fiquei feliz? Eu imaginei que eu fosse ficar feliz, eu não fiquei feliz, Raquel. Eu não fiquei feliz, primeiro porque agradeço muito essa juíza, muito o trabalho dela, né, a competência dela, a dedicação dela, mas eu acho que 4 anos demora muito. Muitas coisas aconteceram que me revitimizaram, como revitimizam outras mulheres que vivem isso. Sim. É um arco crescente de danos crescentes que não param. Então, eu acho que tem que ser mais rápido, tem que ter uma solução mais rápida, né? Tem que ter e tem que dar essa autonomia mais rápida também para os delegados. Então, todo ganho que a delegacia tem, eu acho que é um ganho nosso, é um ganho da sociedade, é um ganho da mulher, de modo geral, porque o primeiro lugar que a mulher vai não é na casa da tia, não é na casa da prima, não é na casa da família, é na delegacia. Mas hoje está tendo essa estrutura para a mulher se sentir amparada na delegacia? Porque até então as mulheres iam na delegacia, quando não tem mulheres delegadas, mulheres com sensibilidade para entender o problema que aquela mulher está chegando, muitas mulheres saíam de lá piores. A violência que eu vivi psicológica, durante eu estar doente, durante eu estar internada, eu fiquei internada 1 ano e meio no Einstein, entrando e saindo. Foi tão grande, foi maior do que minha doença, porque quando eu fui conversar com a psiquiatra que estava me cuidando, ela falou assim, eu não fui chamada no hospital para cuidar do seu problema, porque você estava tranquila, não é aparência física, eu estava totalmente deformada, parecia um boneco de cera, minha cabeça ficou desse tamanho, parecia que eu tinha hidrocefalia, eu fiquei imensa, não andava, enfim, não foi nada disso, não. Foi porque você já estava abandonada. Ele foi te visitar 2 vezes só em 1 ano e meio. Mas você sabe que isso é típico que acontece, amiga? Ele falou, nós entendemos que você precisava de ajuda, que você precisava de companhia. Então eu não fui
Eu fui, na verdade, porque você não tinha percebido, mas você já estava abandonada. Então, eu tinha sido abandonada numa situação de vulnerabilidade. Mas isso E a acontece violência- muito, inclusive com mulheres que passam pelo problema do câncer, que tem a retirada do seio. É como que um objeto os maridos, quebrado, desnecessário. Eles abandonam, Jogam o no homem lixo. não fica, ele não encara. Pouquíssimos homens E vão jogam lá no lixo. e deixa essa mulher de lado. Vulnerabilidade. Não né? encaram, A necessidade jogam de E o que que ele como fez? um objeto. Exatamente. Né? Ele me agrediu aí nessa situação, na véspera do... Fisicamente. Fisicamente, houve uma agressão, uma violência, quando eu descobri que ele estava me traindo nas minhas camas, mas eu levei dias para falar com ele, porque eu fui procurar essa psiquiatra que cuidava de mim no hospital. A minha caseira da praia falou que ele estava colocando uma jovem dentro de casa, na minha cama. Fui conversar com meu filho mais velho, meu filho falou, então, mãe, no Réveillon realmente eu vi. Meu filho foi tentar entrar na nossa casa de praia, foi barrado. Aí ele foi pela parte externa. Quando ele chegou no deck, tinha muitas jovens. Enfim, e eu soube da traição, fui conversar, não, mas meu filho não havia me contado. Quem me contou foi a caseira da praia. Eu fui conversar com a psiquiatra. A psiquiatra falou, então, é por essa razão que eu estava com você. Você já estava abandonada nesse 1 ano e meio. Sim. E o seu casamento já acabou. Opere, faça a cirurgia. Faltava uma cirurgia, que eu fiz 3, faltava a 4ª cirurgia. Faça a cirurgia, porque você já sabe que ele já está separado de você. Então faça a cirurgia. Voltei para casa e não comente com ele sobre a traição, porque homens se tornam violentos quando descobertos. E você vai falar da traição, você está em vulnerabilidade. A possibilidade dele ser violento é muito grande. Eu falei, jamais, ele nunca falou nenhum palavrão para mim. Você Ele não nunca nem conseguia discutiu comigo. enxergar essa Quando você pessoa. foi falar da traição, ele te agrediu mais. Não, Ele ele ficou nunca mais foi nervoso? grosso, ele nunca foi grosso comigo, ele nunca foi agressivo, ele nunca Nunca falou um tinha palavrão dentro de demonstrado casa. nada Nós, como disso. casal, nunca brigamos dentro de casa. Ele era Mas extremamente nesse elegante. dia? Mas ele estava frio e eu não havia percebido. Ele usava de vogal, a, e, o, u, enfim. E aí, no dia, fui pra casa, eu falei, não vou falar. A doutora, minha psiquiatra, falou que não é pra falar, eu vou ficar sem falar, eu vou operar e depois eu falo com ele sobre a traição. Só que chegou na véspera do aniversário de São Paulo, ele estava extremamente monossilábico e falando vogal. A, e, o, u, sem paciência e irritado. Eu acabei indo falar com ele e comentei sobre a traição. Quando eu comentei, ele me espancou. Nossa. Ele me espancou. E bateu direitinho o que a psiquiatra tinha dito. E era a véspera do aniversário de São Paulo. Aí eu também compreendi que nas vésperas de feriados ou datas comemorativas são os momentos mais perigosos para uma mulher. Porque eles sabem que a gente enfim, é uma data que você não tem com quem falar, onde, o que, como, a violência acontece muito nessas datas. Sábado, domingo, calor, verão, isso. tomando uma cervejinha no bar, o aumento de violência contra a mulher, de agressão, principalmente nas periferias, que eu trabalhei bastante nas periferias aqui da cidade de São Paulo, existe um aumento sim. Mas você vê que engraçada essa trajetória, essa jornada, daquela violência que a gente pode falar, que hoje todo mundo sabe que é o gaslighting, a forma de desestruturar a mulher, Vai pelo a emocional, forma de vai humilhar a mulher pela traição. E no caso, com certeza, ele negava e falava que era loucura daquela pessoa. Então, As mulheres passam da por mulher. loucas, né? Quando você fala qualquer assunto sobre esse, eles falam. E é "Você tá muito louca." esclarecedor que a gente sabe que essas táticas de tentar destruir o psicológico da pessoa, sendo homem ou mulher, aqui eu vou fazer uma ressalva. Existem homens também vítimas de violência Sim, psicológica, por mulheres agressoras. Não é tão comum. Claro, Sim, mas a gente acontece. vê que o mais comum são as mulheres, mas são pessoas que são nitidamente perturbadas e que para ter alguém do lado, essa pessoa tem que ter um desequilíbrio ali na relação. A pessoa tem que ser inferiorizada para aquela pessoa estar na relação. Falou, esse brinquedo estragou? Será que também Exato. ele não pegou aquela Renata maravilhosa, linda, e de repente, quando veio a doença, infelizmente, ganhou 45 Psiquiatra quilos e que ela era uma outra mulher, que era o momento que ela precisava dele, foi aí que ele descobriu que, não quero. A Ele foi. psiquiatra falou, ele te jogou fora. Ele tipo- comprou um objeto na cabeça dele, ele adquiriu. É um consumo. Eu falei, como assim? Porque economicamente nós éramos de igual para igual, ou até eu era mais do que ele. Porque eu nunca deixei homem pagar minhas contas e criar meus filhos, jamais. Então, assim, era muito estranho. Ela falou assim, então, mas pra ele você era Renata Banhara, era um produto. Bem como qualquer mulher, pra qualquer homem, porque não precisa ser da televisão e não precisa ser famosa. Eles adquirem o objeto mulher. Por isso que a violência eles contra a mulher é sonhavam, tanto no rosto da mulher. Porque eles Pra deformar, pra desconstroem destruir. o objeto De mulher. desejo. Isso, você presencia muito esse tipo de situação das mulheres chegarem, expor, denunciar, mas ainda está carregando aquela culpa imensa de se julgar culpada dentro dessa situação. Com certeza. Eu nunca atendi numa delegacia especializada de defesa da mulher, numa DDM.
Mas atendi vários plantões e muitos crimes, quase 60%, são crimes de violência contra a mulher. Algumas vezes a polícia militar conduzia aquela mulher, aquela vítima, arrebentada. Realmente, até às vezes sem dente, com o rosto, olho dilacerado. E a gente estava com o condutor também ali, o agressor. Aquele que agrediu e espancou aquela mulher. Flagrante. Aí aquela mulher, não, doutora, eu queria dar um susto. Eu falei assim, olha, desculpa. Aqui, agora a gente... Não existe mais a possibilidade de você se retratar ali na denúncia, inclusive é um flagrante. Agora mudou também Mudou, isso, né? agora só através de audiência judicial. Agora mudou. Não pode mais retirar a queixa. E por 2 vezes eu arbitrei fiança e por 2 vezes as vítimas pagaram, porque, ai não, o pai dos meus filhos não pode ficar coitado, encarcerado, ai a culpa é minha. Aí depois eu não arbitrei mais fiança. Então é uma situação em que a vítima, às vezes ela se acha merecedora. Então por isso que o trabalho, além do policial, além do psicológico, da estrutura judicial, tem que ter o psicológico. Claro, porque não é só o momento da agressão. A verdade é que essa agressão ela já tem muito tempo, ela já tem uma jornada sofrendo há um acontecendo. tempo, né? E ali foi só concretizado o final. As mulheres, elas não tomam providência, elas não denunciam na primeira agressão. Também não na segunda, não na terceira. Estatisticamente, somente na 7ª. Na Mas, 7ª? infelizmente, mundial, da ONU, é uma estatística Gente, ali é muita de coisa. crimes de violência contra a mulher mundial. Só que algumas vezes as mulheres elas não conseguem denunciar, porque antes da 7ª agressão ela é morta. Já morreu. E mais uma estatística Óbvio. do feminicídio. A gente tem até uma pergunta dentro perguntas aí? disso. Olha, doutora Raquel, qual a porcentagem de denúncia de agressão psicológica em relação à agressão física contra a mulher? Quem fez a pergunta? A pergunta foi a Luciana. Ótima pergunta, Luciana. A gente só tem o crime de violência psicológica, que está agora no 147B do Código Penal, este ano. Então ainda é muito recente a gente saber as estatísticas. Geralmente era ameaça, algum certo tipo de constrangimento, mas o crime de violência psicológica ele é muito novo. Então a gente não tem como ainda fazer um apanhado. A mulher que é vítima, então, hoje, a mulher que é vítima de violência, tudo que ela abre uma queixa, depois o marido tenta ameaçar novamente para ela retirar. Não consegue, não Isso consegue. vai, mano. Maridos, Explica isso. agressores, maridos não. Aliás, deixa eu fazer uma correção. Quem agride a mulher não é um homem, não é o marido, não é o namorado. É o crápula, inescrupuloso, covarde, mau caráter e é o bandido. Então, bandidos, crápulas e covardes que agridem as mulheres, saibam que não existe a possibilidade de você coagir essa mulher para que ela vá numa delegacia e se retrate, somente através de uma audiência judicial. Tem perguntas aí, Camila? O Augusto Oliver, que fala que é assistente social e que se deparou com vários casos que, infelizmente, a maioria das mulheres se sentem culpadas. Olha que grave tudo isso, né? Olha o quanto isso... É porque foi minada, gente. Essa mulher foi minada. Ela é destruída dia após dia. A perca da identidade, né? A perca de se olhar no espelho e conseguir enxergar o ser humano que você é, o que você realmente... O poder que a gente falou inicialmente. Sim. E o quanto isso pode tirar totalmente uma pessoa da sua própria identidade. Gravíssimo. Dentro da violência, depois que ele me bateu, ele levou para um quarto, abriu a janela, era uma janela grande, uma porta gigante, ele falava assim, pula. Nossa. A porta trancada. Pula. E o meu filho gritando do lado de fora. Ele falava assim, pula, porque ele não bateu mais em mim dentro do quarto, depois que ele me colocou nesse quarto. E ele falava assim, você tá feia, você tá velha, você tá desempregada, ninguém ama mais você, seus filhos não te amam. É ruim falar isso. Seus filhos não te amam. Ele foi pai de um dos filhos? Não, eu não tive filho com ele. Mas a filha dele veio morar com a gente. Eu pude colaborar com a criação da filha dele. E ela morava com meus filhos, ela ficava no meio. Então, pra mim, era como se fosse minha filha. Lógico que ela tinha a mãe dela maravilhosa e tudo mais, mas eu tinha um amor pelo filho. Meu filho, o mais velho, gritava. Ele tentava achar a chave, porque a porta arrombar ele não ia conseguir. Ele gritava, mãe, eu te amo sim. Aí ele ouvia e falava assim, então, mas o seu caçula não te ama. Aí o meu mais velho falava, mamãe, o Breno, que é o meu caçula, te ama sim, mamãe, a gente te ama, mãe, a gente te ama. E quando meu filho conseguiu abrir a porta, me tirar, mas eu não estava apanhando, ele estava frio, calculista, calmo. E ele não me bateu em nenhum momento com as mãos, sempre foi com os pés. Mas no quarto, quando ele me trancou, ele não encostou em mim. Quando meu filho, de 2 metros, que poderia ter matado ele, porque ele era pequenininho, meu filho era imenso, um atleta, mas meu filho ficou paralisado, porque ele tinha
verdadeira reverência, respeito com esse padrasto. Eu eduquei meu filho para ser respeitoso e o padrasto nunca conduziu nada que fosse daquele, nunca me passou pela cabeça. Foi um choque pro meu filho. Meu filho me colocou num canto, num ângulo de 90 graus e se sentiu relaxado. Meu filho faz assim, enxuga as lágrimas, ele passa por trás do meu filho, de tão ágil que ele é, de tão rápido que era a mente dele, passa, pega um iPhone desse tamanho e quebra na cabeça onde eu tinha cirurgia, estoura o telefone na presença do meu filho ainda. Meu Deus. Na sua cabeça? Na minha cabeça, onde estava a cirurgia. Nossa. Uma das cirurgias. Então, assim, eu senti a culpa naquele momento, eu senti a culpa de colocar o meu filho mais velho nessa situação, eu senti a culpa de ter ficado doente, porque foi dentro de eu ter ficado doente que essa família, né, de 5, de configuração de 5, se esvaziou. Eu senti tanta culpa, que realmente o suicídio era uma solução. Você pensou Muitas das em mulheres se que matar? viviam a violência contra a mulher, sim, naquele momento sim. Mas antes do meu filho um pouco, na hora que ele passava alinhava, na sua cabeça naquele ele momento? Voar e acabar com aquela dor. Porque eu não estava Talvez aguentando se você ver tanta não dor. escutasse o seu filho, o seu destino poderia ter sido Não, outro. e mais, talvez se eu tivesse me suicidado, ia para conta do meu filho. Certamente ele ia colocar na conta do meu filho, porque ele não ia arcar como um homem da sociedade, um bom homem, um grande homem, ele não ia arcar com a responsabilidade daquele suicídio. Então você imagina, ele ia acabar com a vida do meu filho. Então, todos esses pensamentos na cabeça de uma mulher, não precisa nem ser mãe, passou tudo muito rápido. E o quão culpada eu me senti e quanto trabalho eu tenho que fazer. E aonde eu me realizo? Podendo ajudar outras mulheres. Porque aí eu me sinto realmente, eu vejo que a responsabilidade, a culpa não é minha. Entendeu? O trabalho que esse agressor, que não são todos os homens, inclusive eu tenho 2 filhos homens e os crio para o mundo, e eles são coexistentes comigo, e a gente é uma família muito linda. Mas não são todos os homens, como a doutora Raquel Galinatti falou. O agressor é o agressor. E ele vai te fazer sentir culpada. E eu sentei no Luciana Gimenez um dia, logo que eu saí dessa situação, e eu tava falando da violência, né? Aí eu falei, né, Lu, porque eu também tava velha, eu também tava gorda, né, Lu? O negócio da traição, eu imaginei que quando eu fosse falar com ele fosse falar, desculpa, errei, não. A Luciana falou assim, e quando a gente casa com atestado de que você vai ter saúde, de que você não vai envelhecer, de que você não... Eu tinha acabado de sair da situação. De que esse apoio não faz parte. Não existe né? você que você não vai envelhecer. precisar de nada. Não existe não adoecer, porque ele poderia ter adoecido também. Então, assim, várias pessoas precisam ficar te falando para você. Você pode ser a mulher que tem estrutura, que tem um psiquiatra, que tem apoio, que tem tudo. Não adianta, vai ser um trabalho que é feito lentamente. O seu cérebro não consegue ter. Não é uma pílula que você engole e fala, eu não tenho culpa. Ai, tô livre de culpa porque eu ouvi a Renata falando. Não é, é um trabalho gradual que a vida vai te propondo e você vai tentando se validar com conteúdos importantes. Tem algumas perguntas, algumas imagens, algumas matérias, né, Borel? Coloca aí pra gente. Que bonitinha a cara de... É a profissão dela. Se ela não está incomodando ninguém, se ela não está prejudicando ninguém, se ela está ganhando o dinheiro dela honestamente. Boletins de ocorrência, vários aqui, ó. Vários. Os rapazes fotografados fazendo essa indecência. Para que ninguém pudesse ver, né? Não. Conta pra gente. Não existia internet, não existia nada. Existia uma banca na minha cidade. Minha cidade tinha uma rua só, era Tremembé, e que ia chegar 3 revistas. Eu fui lá, negociei com o rapaz. Era a Sexy. A Sexy. A Sexy era uma releitura. Era para ser a Playboy brasileira, né? Sim. E aí, eu estava trabalhando em Campos do Jordão, só para as pessoas entenderem, eu fazia bico de faxina em Campos do Jordão numa loja. E foi feito um stand, pode falar a marca? Pode. Da Marlboro, Philip Morris. E a dona dessa loja falava assim, você tinha que ser artista, você tinha que estar na televisão, porque como vendedora eu era péssima. Como faxineira eu era mais ou menos. Nesse stand, o Otávio Mesquita foi oferecer a capa de revista que ele ia lançar, Sex Interview, que ia ser uma concorrente da Playboy no Brasil. E quem ia fotografar é a Sandra Esquireró, que era a maior do mundo na época. E é maravilhoso, inclusive. Até hoje, incrível. Mas na época ele era o brasileiro número 1 do mundo na fotografia. Eu falei, poxa, eu queria fazer essa capa, né? Vai dar super certo pra mim. Quanto que paga? Era o preço do micro-ondas, a galera vazou. Eu falei, não, eu agarro essa oportunidade, eu vou agarrar essa oportunidade. E fiz a capa da revista. Tremembé só ia ter 3 capas, comprei as 3 capas, tô tranquila na minha cidade, tranquila. À frente da minha casa só morava menino. Eles baixavam a calça, a parte da frente, a parte de trás, tocava a campainha e baixava a calça, a parte da frente, a parte de trás. E saiam correndo, baixava a calça, a parte da frente, de trás e saiam correndo. Todos os dias. Um dia eu pedi uma câmera fotográfica emprestada, comprei um filme de 12 poses, que vocês nem sabem o que é isso, coloquei dentro.
Falei, a hora que eles baixarem, eu vou ser educada, eu não vou mostrar o Bilal dele. Eu sempre fui meio educada, meio, não muito. Aí, quando viraram de bumbum, eu falei, agora eu fotografo. E eu tirei Olha uma lá, foto já do temos bumbum todas deles. as cenas. E eu fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência e levei a foto do bumbum deles. Que eu falei, não tem. Na verdade, isso chamava-se bullying, né? Machismo, bullying, preconceito, mas as coisas na minha época não tinham nome, né? Não eram nomeadas. Então isso era muito difícil me Se ela fazer não está valer. incomodando Tem Temos a momentos pergunta de que como você- foi quando vocês se encontraram. Acho que a gente se encontrou numa festa de aniversário de uma amiga em comum, Luciene. Ah, é verdade. E ali a Luciene me apresentou a Renata. Claro que eu já conhecia a Renata, porque quem não conhece a Nani e a Renata, né, Camila? É verdade. Aí eu falei, nossa, que legal. Mas você tava lindíssima, não parecia que não era a primeira vez que você tinha saído, não. Você tava maravilhosa, belíssima, Eu me arrumei lindíssima. muito, né? Bem maravilhosa, Renata. Tava arrumadinha e tudo, mas tava bem Tava luxada. linda. E você tá pronta para um novo amor? Você tá amando? Como que tá a Renata hoje? Eu tô tranquila. Eu tô tranquila. Tá Eu acho tranquila porque quer, porque no meu casamento, Não, eu falei, você não vale os o melhores casamento. partes. A gente do tá falando em podcast. coisa chata, agora vamos falar em coisa engraçada. No meu casamento, tinha a parte dos convidados da noiva, revoltada com ela até a hoje. parte dos convidados do noivo. E aí, vários amigos do meu marido, se o meu marido estiver assistindo, beijo. Mas falaram você viu o golpe que ela me deu, né? A A roubada que ela me Banhara, colocou. vai. Liguei pra ela antes, falei, ó, eu tô bem bonita. Vai ter pra paquerar? Vai que eu vou separar uma turma de solteiros. Só que acho que Eu os vou caras colocar ficaram você- mega tímidos. Ficou tudo uma turminha dos homens ali, tudo tímido. A Renata se divertindo, Não, né? não foi nada disso. Não Vou achou falar a nenhum verdade gato? sobre o seu casamento. Não, quando eu cheguei atrasada. Casamento lindo, maravilhoso. Aí eu fui toda bonitinha, arrumada, né? Fui toda pra Nenhum paquerar. despertou? Não, calma, lógico que ia despertar, mas o problema é que ele não tinha que despertar se eu conseguisse vê-los. Mas eu entrei do lado, tinha lado direito e lado esquerdo. Eu falei, vou pro lado esquerdo. O lado esquerdo era só das senhoras, idosos e casados. Então, eu fiquei nas senhoras, escolheu o idosos lado e errado. casados. É E frio. os solteiros, os gatos, os galãs, tava tudo do outro lado. Aí eu não consegui ver Ficou direito. realmente uma turminha de vários homens solteiros ali, numa turminha ali. Você tem que fazer uma nova festa. Ai, eu acho. Eu acho, uma De festa. 50 anos, né? Acho que eu vou Sim. fazer uma festa de 50 anos, Renata. Agora, por favor, me indique onde está o lado da sua família, sua mãe Tá. atende Minha mãe te muito amou. apreço, muito carinho, e aonde está um lado do solteiro para fazer uma Tá piscadinha. solteira, amada? Eu tô tranquila. Por que desde que eu é? separei. Tranquila não significa solteira, você viu, né? Solteira assim, sozinha nunca? Essa É, frase. tipo isso. Mas eu acho que tem um tempo de construção também, tem um tempo Calma, de... que construção de quê? Não, mas também não... Estou me Precisa ser amando. muito legal, né? O cara tem que ser bem bacana, né? Nossa, mas Concordo. o meio da Raquel tem um monte de gente bacana. Você é amiga Mas do eu marido fui pra turma dos... Você tá... Tinha dois lados, você não tá entendendo. Eu caí nos casados e nos idosos. Como é que eu ia? A minha- Saía do lado, finamente, discretamente, e ia pro outro lado. Mas o indicador seria a noiva, e a noiva tava de costas pra mim, eu não tinha como perguntar pra ela, ela tava lá casando. Uma hora essa noiva ia virar, minha filha. Essa noiva ia Então, virar. quando a noiva virou, já Mas e a festa? eu fiquei com a mãe dela. Ficou, realmente. Com a minha mãe e com o meu irmão, que tinha acabado de ter filho. Inclusive, a minha cunhada não foi no casamento. Ficou Tá lá. difícil. Tá difícil pro seu lado, amiga. É, eu acho Até que- falei pra minha cunhada, não, tranquilo que a Renata é um amor, não fique, viu, enciumada. Não. Mas eu tentei pro Tinder depois, eu fiquei meio agressiva, eu falei, não, eu Você vou foi pro Tinder? Mas Falei, as pessoas filho, acharam que era faz mentira, uma né? conta. Não, minha conta ficou derrubada, deu 4 horas, ela foi derrubada. Aí Por meu filho quê? fez Por que outro. conta, Meu Renata? filho fez meu perfil, ele falou, tá, mãe, eu faço. Como eu assim, vou te mas por ajudar, que que eu vou fazer derrubaram? sua conta. Minha conta foi derrubada. Por quê? Porque não era eles, acho que não sou eu. Aí depois eu fiz até uma live com o presidente do Tinder, as pessoas que cuidam do Tinder aqui no Brasil. Falou, Renata, a gente não consegue estruturar essa conta, não tem como. Então eu tentei, eu fiquei 4 horas a primeira vez e a segunda vez eu fiquei acho que 12 horas, mas eu fui banida. Então eu não tive nem essa experiência de Tinder. Mas aí, muitos paqueras na hora? Ninguém entrou. Não, Então, entraram olha, vários que podcast quebrou. aberto Só bloquearam. pra candidatos pra Banhara. Pode ser, Não é? sem problema. O que um homem, o que é preciso, assim, o que você gosta? Eu tô falando fisicamente, né? Que a gente sabe do outro lado, mas assim, Fisicamente, nossa, eu sou uma incógnita, porque eu já teve sem costela, já teve. Não, o meu gosto, olha. É, amiga, assim? Meu gosto é um pouco complicado. Não, fala. Nada Frank contra quem não quer uma Aguiar costela. era um estilo. Era um galã, era um galã apaixonada, cigano. cabelo comprido, um olhar cigano. Mas foi outro estilo. Aí outro estilo. Não, mas não é outro estilo. eu sou Foi um exótica. grande amor seu. Foi, mas o pai do Marcos também foi. O pai do Marcos, o pai do Breno. Então, os dois. um era Frank e pagodeiro. Marquinhos. Isso.
Na gingada. É. Tipo assim. O outro, forrozeiro. Isso. De cabelo comprido, todo cigano. Isso. Cantor, Nani. Não pode, mas nem com o violão perto de mim. Parei com esse negócio do violão. O violão vem, eu já vou pro outro lado. Já vai me botar. O cantor já Vamos não namorar está do selecionado. gato, então. Olha, já tem uma Aonde? seleção. Armado até os dentes, atirador de elite, uma coisa assim. Do Garra. Olha, Eu acho que você tem que fazer peraí que eu tô me organizando. Do Garra. Me dá mais conselho, que eu tô gostando. Do Garra. Aqui, ó, amiga certa. Marcel, agita aí seus amigos. Marcel. Marcel, eu tô olha cansada isso. da Raquel. Eu cansei. Até a Nani. Até. Ah, não, até eu que tô tem chegando idade. agora. Vamos lá, já que você foi recusada pelo... Você foi recusada, então, pelo Tinder. Pelo O Tinder. Fui. Foi recusada Fui pelo Tinder. recusadíssima. Sou bloqueadíssima lá. Ninguém me quer lá. Certo, então, um homem precisa ser... Qual a idade? Mais ou menos. Mais velho que eu. Ele tem 50 até... 60. Até Não, 60. tipo, 50 ele tem que ter pra 60. Então, de 50 a 60. Isso. Na Renata, um faixa conselho, etária. baixa um pouco o target. Eu também queria mais velho. O meu marido é 4 anos mais novo. Baixa um pouquinho, 5 aninhos mais novo. É, até amiga. já tá Mas bom. você vai resolver alguma coisa na minha vida? Se Mas você vai for ficar ajudar, a gente delegada- continua na amizade. Vai, Senão Baixa a o gente encerra target, agora, baixa, Raquel. baixa, porque assim, a gente coloca Menina, vários checklists. coloca assim, aí de tá 45 até 60. Exato, Dá uma abertura maior, pra, Isso. Amplia o leque. né, pra Louro, preencher mais moreno, pessoas, essa mais você já sabe. currículos. Não, olha, meu último ex, ele era de estatura mediana, não tinha muitos cabelos, e era estatura mediana e, né, eu não tenho essa coisa. Que Quando a sim. gente gosta, não tem isso. Mas Quando o a gente que gosta, que te pode faz passar o gostar de um Richard. homem? É uma o olhar, química que a gente não peraí, explica. É o olhar, é um bom papo, é um homem inteligente, é aquele assunto assim, super agradável, um homem interessante. Eu acho que quando o homem é interessante, e é difícil eu descrever aqui, é difícil eu descrever em palavras. É uma química que não tem como explicar. Não tem como Tem explicar. perguntas Vamos lá. aí comigo? Uma das poucas mulheres habilitadas a portar um fuzil em São Paulo realmente deve ter uma ficha extensa. Não, é dentro da Polícia Civil. Olha Acredito isso. que outras instituições talvez tenhamos mais mulheres. Mas ainda continuam sendo poucas. Eu acredito que o Estado, ele quer acreditar, ele quer que o cidadão de bem acredite nele, tenha tenha um voto de confiança, ele também tem que acreditar no cidadão de bem. E aí vem os desarmamentistas de uma ideologia realmente super viciada e fala que as armas fomentam crimes. Muito pelo contrário. As armas que estão com os crimes, com os criminosos, com o crime organizado, são armas provenientes de tráfico de armas criminosas. As armas que são registradas, que são ali realmente de forma Legalizadas, legal, né? legalizadas, elas têm um crivo muito sério, sabe? Até para que você tenha o porte, Pra ter o a CR, posse, a posse da arma, você tem que ser maior de 25 anos. Tem que você preparar. Tem que ter o teste, não pode ter antecedentes criminais. Não Isso é pode muito ter. bom. Aqui nós temos um momento da infância. E aí o que eu queria, depois dessa jornada toda, saber as suas palavras para essa menina que se transformou nessa mulher. Gente, amei essa imagem, que linda. Não é linda, incrível? Então, essa menina, essa terra é vermelha. Eu não deixava chegar no meu vestido, porque eu queria sair daí. Eu lembro desse dia como se fosse hoje, essa foto. Eu lembro como se fosse hoje. Eu não queria que despenteasse meu cabelo, eu não queria desmanchar minha roupinha, porque eu queria ficar bonita. Então é isso, eu acho que a feminilidade é querer ser feminina, é querer alcançar um horizonte diferente, é querer chegar onde eu não sabia nem que existia. Agora e vamos- é isso. Ai, que foto mais linda mesmo. Agora vamos gente. com uma Ai, parte obrigada. do podcast aqui, que é o cara a cara. Cara a cara. Então vamos lá, vamos começar. Doutora Raquel, dinheiro ou amor? Ai, eu não sei. Ai, mas essa é massa. Eu amo amar, mas sem dinheiro fica difícil. Aí até o amor atrapalha, né? Então, dinheiro. Renata Baiara. Eu acho que a situação econômica é muito importante e a Maria Mendonça falou uma coisa que eu coloquei no SOS Mulher ontem. Por que as mulheres têm tanta dificuldade de falar em dinheiro? Porque a gente nunca nos deram essa possibilidade de falar em dinheiro, né? Eu acho que o dinheiro é importante para um relacionamento, sim, é importante. Até relacionamento familiar também, até mãe e filho é importante. Então é dinheiro. Agora é cara a cara, é só A resposta. sobrevivência é importante. Não existe um amor e uma caverna. Isso daí não existe mais. Uma revolta. Ai, tem tanta... Minha cabeça não para. Eu fico revoltada Vai, com- Raquel. Gente mentirosa. Uma revolta. Eu acho que quando a pessoa acha que você é burra e fica desenhando pra você que é o Mansplaining. Uma saudade. dos meus filhos pequenininhos. Da infância. Uma data inesquecível. Meu primeiro parto. 8/8/2012. O que aconteceu nessa data? Eu tomei posse como delegada de polícia.
Foi traída ou traiu? Sempre fui traída, muitas vezes. Fui traída muitas vezes e traí porque boa ariana tem que vingar a traição. Ariana. Traí, mas traí com vontade. Era o mas com signo do categoria. Gugu, hein? Traí consciente. Categoria. Da Xuxa, do Gugu. É. Você qual signo? Né? Eu sou virgem com virgem, eu não vejo. E você é toda certinha, Nani. E você, Rê? Virgem com virgem. Você, não Você tem também? noção. Não, não sou não. Sou boazinha, sou taurina. Virgem é outra. Não, taurina não é Teimosa. boazinha, não. Não, é. E Teimosa, você, Cássio? Sagitariana, do Ixi, esse é mundo fogo. livre. Camila, foca no Virgem com cara. virgem. Vamos é lá, focada. um medo. Ah, eu já tive, de não conseguir formar meus filhos. Eu tenho medo de morrer. Tem. Um amor inesquecível. Ah, sempre os dos meus filhos. Quando eles nasceram, criou uma família, criou um vínculo, criou sentimentos e emoções que eu desconhecia. Ah, não é inesquecível porque está presente. A minha mãe, o meu marido. Não tive a sorte de ter filhos ainda. Uma paixão com algum famoso que está secreta. Não é nada secreta. Nada secreta. Inclusive, eu fico reivindicando meus direitos até hoje. Quando todo mundo era apaixonado pelos Menudos e eu não tinha acesso. Aí, quando eu vim para São Paulo, eu tinha acesso direto ao Rick Martin. E ele vinha pro Brasil direto no programa do Gugu. E uma vez ele me elogiou. Eu achei na minha cabeça que aquilo era uma cantada. E aí eu falei, vou casar com ele, que eu tenho a história da Cinderela. Ela fazia faxina e tudo, vai casar com o Príncipe Encantado, o lance enfim, eu tinha 16 anos, gente. Até hoje eu ainda acredito que um dia ele vai casar comigo. Agora eu acho impossível. Você não tem. Mas eu acho ele lindo, ele vai passar. Mas não é por isso, amiga. Cada vez mais lindo, Ali não cada vai vez rolar mais lindo. casamento, não. Rick Martin, estou aqui, Rick. Não vai rolar casamento. O Gu já me avisou lá atrás, mas de qualquer forma, se ele precisar de uma madrasta para as crianças dele ou uma governanta, eu tô A disponível. gente já tá apaixonada mesmo. Ele é gato demais, ele envelhece, ele fica cada vez mais lindo. Certo. Não vive sem. Nossa. Minha Glock. Ah, é? Piadinha A interna. minha 9mm. Não vivo sem? Nossa. Gente, pergunta pra Renata. É difícil, hein? Vai, eu não vi Vai, Celular. passou. Celular. Não vive sem. Batom vermelho. Top. Sexy. Uma saia justa. Uma saia justa. Aí tantas na minha vida eu já passei. Ai, gente. Eu entrar num lugar que as pessoas estavam falando mal da Renata Banhara pra caramba e eu tava ali presente, todo mundo falando mal. Aí a pessoa olha pra mim e fala assim, você não é verdade? Você também não acha as coisas que eu tô achando, né? Ficou falando mal, eu falei, mas eu sou ela, né? Eu não posso achar tudo que você tá achando. Se você achar, Nossa. tá ruim pra mim. Adorei. A proposta mais indecente que já recebeu. Você sabe que Isso aí deve ter quando famosa... camelo aí. Então, mas quando famosa diminuiu bastante. Eu acho que as mais indecentes foram antes da fama, com 11, 12, 13 anos, que é muito comum. As pessoas têm vergonha de falar, mas acontece sim. E na rua, andando na rua, saindo de um lugar indo para outro, saindo do supermercado indo para casa, saindo da escola indo para casa, era nojento de senhores e senhores para idosos, né? Uma menina de 11, 12 anos. Então eu acho assim que a fama ainda blinda a gente de muita coisa. Porque uma cantada barata, você saia diretamente ou a francesa, como você achar que lhe convém. Mas uma criança de 11, 12, 13 anos ser abordada com objetividade sexual é nojento. E é tão vivo isso em mim, imaginar eu na rua de Taubaté, em Tremembé, no ônibus, andando no ônibus, os homens se esfregando em mim. Nossa. Eu lembro, que eu contei até para a Jimenez também, ela falou que fazia a mesma coisa. Eu falei da Lu, né? Saudade dela. Eu botava 3 calças jeans, um calor de 44, 50 graus, 70 graus em Tremembé, Taubaté. Um calor enorme. Eu botava várias calças para entrar no ônibus, porque os homens se esfregando. Isso eu tô falando de 30 anos atrás, não mudou nada, né? Porque eu ouço amigas minhas que falam, cheguei de ônibus, eu pergunto como é que foi, ela fala, nossa, Uó. é o ó. Que pecado. Como você fala, nossa, governadora. Uma proposta indecente. Tudo baba. Algumas pessoas não vão achar que é indecente. Mas é quando pseudo-amigos ligam e falam, nossa, aconteceu um problema aqui comigo. Eu fui parada numa blitz, liga de madrugada. Eu falei assim, tá, você tá ligando pra mim, eu sou uma delegada de polícia, você quer que eu vá até o local? Eu vou. Pra tentar ver quais outras qualificações que a gente pode indiciar de forma mais gravosa quem tá dirigindo embriagado. Claro que eu perco as amizades. Mas são sensações em que as pessoas acham que a corrupção, a situação, ela tá longe. Mas pequenos favores, de repente... dá um susto no fulano. Daí eu já até falei. Já me ligaram e falaram assim... eu tô com um problema ali de pagamento. Você não pode dar um susto? Eu falei assim, você tá aqui... É isso mesmo que eu tô escutando? Não, eu falei, é isso mesmo que você tá escutando? Você tá querendo que eu pratique um crime de abuso de autoridade? É isso?
Você não tem vergonha de pedir isso pra mim? Eu perco as amizades, mas Mas não perco a verdade, tá certo. Então, favorecimento profissional, né? Que vai desde um post, como a gente estava falando anteriormente, até um crime. Mas agora você justa que faz muitos anos que as pessoas não falam. Claro, mas quem conhece agora sabe sua voz como é, né? Uma fantasia sexual. Opa! E aí, eu já vou emendar aqui com os comentários do pessoal que tá falando que o Rick Martin realmente tá fora da jogada. Eles são invejosos, diriam que são invejosos. Mas assim, uma fantasia sexual, gente, eu posso falar? Nada como um lençol branco, um quarto bem limpo, a sua casa, a sua cama, a pessoa que você ama, nada desse negócio de girar no lustre, pro negócio da areia. A areia pode dar uma alergia, pode dar um negócio, vai pra um negócio que tem muita coisa, dá uma rinite. Não, eu não sou muito de negócios malucos, Nossa, amiga, não. Eu sou coisa tradicional. careta. Lençol branco na casa da gente. Eu gosto de coisinha careta, coisinha normal. Não gosto de rolar no Tá lustre. vendo? Aí já a negócio cabeça da rinite. gente, ela pensou assim, nossa, poderosa numa roupa vermelha de No renda. avião, horrível, né? Ela Trava já na fez. mansão. Já transou no avião? Não, suponhamos. Não, já transou no avião. Já. Horrível, horrível, bizarro. Horrível. Bizarro. Uma delegada e uma investigadora aqui. Bizarro. Aí você na areia, maravilhoso, no mar. Tá, mas então fetiche, vamos deixar ela primeiro. Eu realizei já, não tem... Será algemada? Oh, brincadeira. Menina, que Isso aí da maioria desespero das desse mulheres. negócio, que desespero. Submissa ou dominadora? Não, eu gosto do equilíbrio. Mas Hoje sim, amanhã fetiche você. de fantasia a gente já fez, eu e meu marido, a gente já fizemos, nós já tivemos prazeres dessa forma. Sim, você que não respondeu. É interessante também. Boa Você. pergunta. Não, eu acho que eu já coisei as coisas, mas não... Já coisei as coisas. Não tem nenhuma vontade diferente, amiga. Eu já tenho vontade de ter um namorado, já é alguma coisa, né? Isso não é fetiche. Então, mas no meu fetiche atual seria esse. Se eu tivesse ele, eu podia fantasiar coisas maiores. Já foi paquerada por mulheres? Muito. Já Sempre transou fui. com mulher? 2 vezes tive relação. Gostou? Não. Não curti. Não curtiu. Certo. Camila? Mas estava com um companheiro. Ah, você transou a 3. Não vou falar que foi marido, que você não... É, o marido. Não, interessa. Então, Não vou falar quem foi. Não vou falar não quem foi, não precisa interessa. falar quem. Não, já tive essa experiência, já vivi essa experiência e não me senti confortável, não gostei. Não gostei, não foi legal. Uma mania. Uma mania é tomar água com gás. Tomo muita água com gás, tomo 10 litros por dia. Nossa, sério? Uma mania. Eu não sou maníaca. Não tenho mania. Aliás, eu sou fora de regras. Eu não gosto de muitas coisas assim certinhas. Certo. O grande objetivo de vida deste momento. Desse momento, eu tô curtindo demais esse momento profissional, assim, eu gosto das coisas que eu tô fazendo, eu gosto do ambiente que eu tô, com as pessoas que eu tô, dos desafios que eu tô enfrentando, eu gosto bastante na área que eu tô. Como você se vê daqui 4 anos? Fazendo um trabalho maior e podendo ajudar mais mulheres, não necessariamente um cargo ou uma definição de cargo, mas uma situação onde eu possa abranger. E espaço que você possa fazer o seu trabalho. Exatamente. Né? As pessoas limitam muito a um cargo. Eu acho que um nome, uma caneta não é bem assim. Eu acho ainda que eu vou encontrar Como você vê a mulher na uma política amplificação. hoje? Eu acho que é necessária. Eu acho que poucas de nós vamos conseguir ser eleitas de fato. Eu acho que ainda é um ambiente extremamente machista. Eu acho muito difícil uma mulher ser eleita, ainda mais nessa eleição, apesar de que o volume de candidatas será muito grande, mas eu acho muito difícil, porque ainda há uma massa... No momento que um homem tem É uma questão histórica, né? Gente, mas esse Muito negócio de homem 30% aí de cota, né? A gente tem que lembrar... 30% Então, para as cadeiras, não para número. não, e essas Não mulheres pensar são 80% esposas Esposas, dos, ex-mulher namorada, dos ou filha funcionária. do. Ou aquela mulher que está sendo colocada ali por uma questão masculina, não por ela própria. Então, É por 2% cota. nós somos... E esses 2% navegam com uma distância muito grande. Eu tenho que lembrar para você, mulher que está assistindo a gente aqui, nós somos 53% do eleitorado desse país. Nós temos que, este ano, sim, pensar nas mulheres, sim. Sabe por quê? Porque mulher tem sensibilidade, mulher trabalha com raciocínio ligado e focado em 10 coisas ao mesmo tempo. E essa sensibilidade é o que vai fazer a diferença. Então, é um ano... Não estou aqui longe de mim fazer política, mas aqui é um ano que a gente tem que analisar, nós temos que pensar
e ver o futuro que nós queremos pra gente. Então, a gente tem que ter um olhar feminino, sim. Eu acredito que, com 53% do eleitorado do país, que a gente tem que mudar o nosso pensamento. Não é ganhando um botijão de gás, entendeu? Uma promessa falsa, um churrasco. Isso não é, gente. Isso é voto... Isso é o pior voto que você possa fazer. A gente tem que fazer uma coisa... Sabe, eu acho que Mas, Nani, eu acredito nas o que mulheres. eu digo? A em política qualquer não vai área mudar de trabalhando. imediato. Eu acho que esse ano é um ano de muitas mulheres entrando para ser candidatas. E eu peço o quê? Eu peço uma atenção maior das mulheres para com as mulheres. Por quê? Porque eu sei que você precisa do seu botijão de gás, eu sei que você precisa daquele dinheirinho que ele vai te dar. Então, do mesmo jeito que ele sempre mentiu para você, minta para ele. Pegue, tá? Porque o dinheiro é teu, é dinheiro público, é um dinheiro caro, é dinheiro teu de imposto, é dinheiro teu. Pegue o que ele está te oferecendo que não é dele. Mau uso do dinheiro público, que dinheiro público é dinheiro caro, e vote em uma mulher. Vote em uma mulher, faça a diferença. Ah, mas eu vou mentir pra ele sempre mentiu pra você. O dinheiro é teu. Boa. Como você vê as mulheres na política? Existe ainda uma situação muito desproporcional das mulheres conseguirem se posicionar na política. É uma situação em que existe os old schools na política, existem todas as práticas antigas da política. Mas acredito que a gente tem que ter uma representatividade muito maior. Hoje, até um tempo atrás, a gente não escutava a violência política e o crime de violência política agora sancionado, né? Então a gente percebe que as mulheres elas não podem se sentir intimidadas de querer ir para a política. As mulheres não podem já ter um crivo elevadíssimo, um target, né? Uma régua elevadíssima, porque as mulheres, elas antes mesmo de tentar entrar para a política, elas já se intimidam com medo do fracasso. Até de dizer que são candidatas, tem vergonha. Exatamente. Não pode, não. O fracasso, ele faz parte do sucesso. Então, se na primeira oportunidade você não conseguiu, você não vai conseguir na segunda, na terceira, você vai conseguir em alguma. Quantos políticos a gente vê que até hoje tentaram e nunca conseguiram e continuam tentando? E quanta coisa ruim, gente, tá nesse país, pelo amor de Deus, E aí por que a a gente mulher ela tem mudar? que se intimidar? Não Por tem que a mulher intimidar em ela tem nada. que ter medo do julgamento? Lugar de mulher é onde ela quiser. Nós temos mais 3 minutinhos só que as de outras podcast. votem em Tá mulheres. chegando naquela Eu peço reta final. Não. Nós estamos quase na reta final do podcast. Quantos nãos nós ouvimos para estar vida aqui? inteira, não é? Tem Não perguntas verdade? do povo? Então nós estamos aqui com o pessoal agradecendo, falando que somos um time de mulheres com M maiúsculo. Amém. E faltou, doutora Raquel, o objetivo. Meu objetivo está na política. Está na política. Está então na já política. se vê daqui a 4 anos. Eu vejo a Raquel. Eu vejo claramente a Raquel. Isso é na política para poder ampliar a nossa voz, para poder, de forma efetiva, quebrar barreiras e situações que a gente vê que existe uma igualdade formal, mas a igualdade material ainda ela não é exercida. Então eu quero sim representar e estar ali dando voz para as Gente, mulheres. vamos dar dicas um pouquinho? Tem dicas poderosas, por exemplo, você como delegada. Eu sei porque eu sempre entrevisto alguns coronéis, delegados, todo mundo lá no programa. Eles sempre falam, mulher, quando você estiver dirigindo, presta atenção, nunca fica nem na direita e nem na esquerda, né? Porque, quer dizer, fique sempre na esquerda ou na direita. Não fica nessa fila do meio e não fica você sempre colada na frente. Quando o sinal tiver para fechar, afasta um pouco, ganhe um distanciamento para você ter o escape, uma fuga. Então, assim, os carros onde as pessoas vão para assaltar são sempre os que estão no meio, sabe por quê? Porque ele está cercado, carro na direita e carro na esquerda. Não tem como ele escapar, entendeu? Então, fica na esquerda, que dá a válvula de escape para você sair pela esquerda, ou pela direita. É uma dica também você ficar esperto. Outra coisa, não deixa a bolsa na frente, não deixa nada visível, nada que o ladrão possa olhar e perceber que tem alguma coisa ali fácil. É a facilidade. Por que as mulheres são mais assaltadas? Porque descuidam, são pequenos descuidos. Deixa a bolsa parada ali, caixa de presente. Isso é chamariz. Então, tudo que você puder fazer é deixar, ou deixa no porta-mala, ou deixa no banco de trás por baixo. Não facilita, não é isso? Eu vou falar algumas características do criminoso, do ladrão. O ladrão é covarde, o ladrão é oportunista, Sim. o ladrão realmente ele prefere a facilidade. E por que os principais alvos são mulheres, crianças e idosos? Porque na cabeça do ladrão, que é preguiçoso, covarde e oportunista, ele acha que essa situação ele vai ter a efetividade da prática do crime. Então, se mesmo sendo uma mulher, mesmo sendo um idoso, uma criança, você estiver em alerta, já é uma barreira para que aquele ladrão não
Não chegue, né? E assim, é claro que todas essas suas dicas foram são essenciais, são no dicas trânsito, né? super boas, mas mais ainda, tentem colocar isso filme, tente, sabe, de uma certa forma dificultar a vida do criminoso. E na hora que vai chegar na sua casa, não vai chegando de cara e entrando e bicando na garagem, não, meu amor. Dá uma volta no quarteirão, analisa, olha, mulherada, a gente tem que ter o pensamento de polícia, a gente tem que estar olhando, ver o que está acontecendo ao redor. Observa, tem alguém parado ali? Está muito tempo parado? Então não vai naquele momento, dá uma volta, nunca chegue de cara, vou direto e vou entrar na garagem. Não, analisa, dá uma volta primeiro no quarteirão, volta e analisa se a área tá limpa, entendeu? Exatamente. Vou pra polícia. Vamos Vou lá. pra polícia. Maravilhoso. Vamos lá, esquentar 2 minutinhos. Renato, eu queria que você... Tem 1 minuto pra você. Uma mensagem. Manda uma mensagem Uma para as mensagem pessoas, final. convida as pessoas para essas ONGs que maravilhosas que você responsabilidade, ajuda, imagina. apoiadores, gente que quer ajudar. Eu acho que começando ajudando nós aqui. Vocês divulguem tudo que vocês ouviram nesse podcast. São informações importantes, tanto da chegada da sua casa, os cuidados que você tem que ter, o que é violência psicológica, como ela pode te fazer se sentir culpada. Enfim, esse podcast foi muito legal. Então divulguem o podcast da minha amiga Nani, da minha amiga maravilhosa Camila. Divulguem, porque aqui vocês vão sempre encontrar conteúdo e mais do que falar do que eu ou Raquel. Tudo que elas vão trazer para vocês. Então é isso que eu falo. O YouTube tá no nosso feed de Instagram, para vocês divulgarem, multiplicarem, coloca o aviãozinho lá e manda para as amigas. É super importante que vocês... Porque fortalecendo uma mulher, você fortalece todas e fortalece as necessidades e a voz de todas. Nós somos uma por todas e todas por uma. Yes. Maravilhosa. Uma Obrigada mensagem para pelo as espaço. mulheres. Tem 1 minutinho para você. Eu tenho 2 amigas queridas que vieram não só assistir, mas vieram assistir pessoalmente, a Alessandra e Dani. E eu queria falar que eu fiquei muito feliz de participar aqui, Nani, com você, com a Renata, com a Camila, e que eu admiro muito vocês. E foi realmente prazeroso esse bate-papo, além de enriquecedor. Camila. Olha, gente, muito obrigada. A Aline, que mandou os doces Aline incríveis. Lores, arroba Aline Lores aí. O Aissô, que mandou esses queijos e todas essas delícias pra gente. Hoje nós temos bolo, temos tudo. E aqui a gente realmente está recheada de delícias à altura das nossas convidadas, que simbolizaram o quanto é importante essa união, o quanto um time de mulheres realmente que apoiam mulheres podem fazer realmente maravilhas. Certo, esse presentinho é para vocês, essa bolsinha. Obrigada, obrigada. Vocês também? Um presentinho, porque agora, olha só, É um livrinho do Sindicato dos Delegados. Parabéns, muito obrigada. Vai ganhar meu amor, mais um. obrigada. E ganhei Sabe que eu um sou também. Sua fã, te admiro, te respeito demais. mais esperto que o diabo também, que a Camila me trouxe hoje, Maravilhosa. presentinhos. É um uns presentes. broxinho. Um broche de delegada, quase delegada. Tá, muito obrigada. Gente, mas quanto presente, eu tô gostando disso. Cinema. Gostou? Olha. Mulheres nem gostam disso, né? Quase Gente, nada. obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Por favor, compartilha aqui, ó, vai o link, vai indicando, tá? Quarta-feira, às 19 horas, encontro marcado aqui, tá? Com vocês toda quarta, tá? O nosso podcast, né, parça? E aguardem que quarta-feira que vem, como não pode ser diferente, na Convidados altura dessas maravilhosos. meninas nós teremos convidados maravilhosos e estaremos esperando todos vocês. Então já ativa as notificações e a gente espera todo mundo. Um beijo, gente. Fica com Deus e ó, 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, viu? Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau!